Queridos irmãos, amados ouvintes da Palavra de Deus, eu chego à sua presença mais uma vez através desse vídeo para lhe compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Geraldo Oliveira da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista no bairro São Benedito, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, situada na Rua Pirajá, número 128. E estamos lá à disposição de todos vocês para poder lhes receber com muita alegria e com muito acolhimento depois que passar este momento de isolamento social. E eu estou crendo que já isso vai passar. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus neste momento no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versos 19 e 20. Livro de Daniel, capítulo 2, versos 19 e 20, diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês a partir do seguinte tema: o que fazer em situações ameaçadoras? O que fazer em situações ameaçadoras? É fato que diante de uma situação ameaçadora, o ser humano sente-se impotente, sente-se sem força, sente-se frustrado, angustiado, com medo. Nessas horas, nosso corpo tende a reagir de forma defensiva, e isto pode nos deixar também imobilizados. O livro de Daniel foi um profeta do exílio. Ele profetizou durante o tempo que o povo hebreu esteve exilado em Babilônia. Ele foi um dos deportados para lá, entre outros, mas foram considerados homens sábios e foi colocado a serviço do rei Nabucodonosor, entre os sábios ali. Agora, diante deste contexto aqui em que nós lemos, foi o momento em que o rei Nabucodonosor teve um sonho e o incomodou muito, mexeu muito com ele. E por causa disso, ele chamou todos os sábios e ordenou que eles interpretassem o sonho. E os sábios disseram: conta-nos o sonho, nós daremos a interpretação. Mas ele disse: não. Se vocês sabem da interpretação, vocês têm que saber também qual é o sonho que tive. E se vocês não fizerem, vou mandar exterminar todos os sábios. Todos irão verdadeiramente morrer. Então, nesse texto de hoje, Daniel e seus amigos se viram numa situação perigosa. Numa situação, diria, ameaçadora. Estavam ameaçados de morrer. O rei teve esse sonho e, caso esse não fosse explicado, todos os sábios do reino morreriam, inclusive Daniel. Esta era uma situação ameaçadora. Meus amados, no tempo que nós vivemos, humanamente falando, nós estamos vivendo um tipo de situação ameaçadora também. Esta pandemia mundial que atinge a saúde de muita gente, além de atingir a saúde, atinge a economia do mundo globalizado, atinge a economia do país, atinge a economia das empresas, atinge a economia dos trabalhadores, atinge a economia das casas, dos lares. Neste tempo, é um tempo como que ameaçador. Ora, estava indo tudo tão bem, e lá na corte também de Babilônia estava indo tudo tão bem. De repente, Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho de Nabucodonosor vai trazer uma reviravolta, trazer uma instabilidade para a vida daqueles sábios, uma situação ameaçadora. Agora, queridos, o que fazer diante de situações ameaçadoras? O que Daniel fez? O que é que podemos aprender com Daniel diante dessa situação? Em primeiro lugar, Daniel buscou ajuda em Deus. Daniel buscou ajuda em Deus.
verso 17, 18, aliás, antes disso, o texto menciona que Daniel, sabendo disso e sendo buscado para morrer, ele disse assim, por quê? Falei, não, porque todos os sábios, ninguém conseguiu interpretar o sonho. E ele foi ao rei e disse ao rei que ele poderia, que ele desse um tempo, que ele iria buscar ao seu Deus para poder interpretar aquele sonho. E naquele momento, logo que o rei deu a ele esse tempo para que ele revelasse aquele sonho a ele, Daniel foi para casa, diz o versículo 17 e 18. Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, meus queridos, uma primeira verdade espiritual que tiramos de uma situação ameaçadora é buscar rapidamente a ajuda de Deus. Não há outra coisa que você pode fazer a não ser buscar a ajuda do Senhor, a não ser buscar o conselho do Senhor, a não ser buscar a direção do Senhor. Esta é uma das coisas que nós precisamos fazer e não agir por nós mesmos. Não tentarmos resolver por nós mesmos a situação, mas buscar no Senhor a solução da nossa demanda. O tempo é de crise, o tempo é ameaçador, o tempo é difícil, o tempo é turbulento, a situação é avassaladora. Busque a ajuda do Senhor. Busque a ajuda do Senhor. Clame ao Senhor. Interceda ao Senhor. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor para poder, de fato, nos ajudar neste tempo difícil. Porque só Ele tem poder para isto. Aliás, eu costumo dizer que o poder não está no homem que ora, o poder está no Deus que pela sua misericórdia atende a nossa oração. O poder está nele que pode reverter qualquer quadro. O poder está nele que pode fazer qualquer coisa. O poder está nele que pode verdadeiramente ministrar em nossas vidas e reverter de uma hora para outra este quadro para uma situação infinitamente melhor do que era antes, e foi o que aconteceu aqui no caso de Daniel. O quadro ali foi revertido para uma situação infinitamente melhor do que era antes. Voltar-se para Deus, meus queridos, pode incluir buscar conselho de paz, conselho de amigos, ou do líder espiritual. Inclui, sobretudo, de modo muito especial, ler a Bíblia e contar com o poder da oração. Poder da oração. E reitero que o poder não é de quem ora. O poder é daquele que responde verdadeiramente às nossas orações. Então, uma primeira lição, uma primeira coisa que devemos fazer diante de situações ameaçadoras é verdadeiramente buscar ao Senhor, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a quem pode. Uma segunda verdade que eu destaco aqui: Daniel sabia que havia situações humanamente impossíveis de vencer. Ele reconhecia que há situações que não adianta, humanamente não há possibilidade. Aliás, a Bíblia diz que tudo que vier às nossas mãos para fazer, devemos fazer conforme as nossas forças, porque há situações que não há mais forças, que não há mais jeito. E o versículo 27, quando ele chega diante do rei, ele diz assim: respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei existe, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem dar ao rei. Ou seja, ninguém pode te dar este retorno. Ninguém pode dar, na verdade, a solução para ti, ó rei, diante dessa situação. É prudente, na verdade, agir como Daniel, não confiando nas dicas dos outros, nas dicas que o mundo oferece. E quantas dicas controvertidas o mundo tem oferecido, né? Quantas informações controvertidas, quantas fake news têm sido oferecida por esse mundo, quanta coisa negativa, quanto pensamentos divergentes. Então não devemos dar ouvidos naturalmente a estes pensamentos, não é? Fiado nas dicas que o mundo oferece, fiado nos gurus.
nas, entre aspas, revelações. Vale a pena dizer que a revelação máxima de Deus para nós está aqui na Bíblia. Esta é a revelação máxima. Tudo que o Senhor tinha para poder revelar para mim e para você está revelado nas Sagradas Escrituras. Há muitos aí que têm pregado, na verdade, o quanto pior, melhor, que têm, às vezes, usado uma forma apocalíptica errada nesse sentido. Mas tudo que Deus tinha para revelar está aqui nas Sagradas Escrituras como revelação do Senhor para mim e para você. Então é preciso, na verdade, não buscar também na mídia, que está também toda confusa em relação a todas essas situações, nos poderes da mídia, ou na própria sabedoria e inteligência. Nem Daniel, que era muito sábio, ele assim o fez, não buscou na sua própria inteligência. O capítulo 1 do livro de Daniel, versos 19 e 20, diz assim: então falou o rei com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, Daniel era um dos homens mais sábios daquele reino, mas ele não entendeu que por si mesmo, e nem pela mídia, e nem pelas, entre aspas, revelações, ele poderia resolver aquela situação. Então ele reconhece aqui que ninguém poderia fazer isso. Mas, num terceiro aspecto, Daniel acreditou que Deus poderia realizar o milagre necessário. Deus poderia realizar o milagre necessário. E o verso 28, ele diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Este Deus do céu é poderoso, é o Senhor dos senhores, é aquele que pode. Então Daniel confiou verdadeiramente no Senhor, no Deus dos céus que pode fazer isso. Então é um Deus do céu que pode reverter qualquer quadro, pode reverter qualquer situação, pode reverter qualquer circunstância, meus queridos. Então, além disso, Daniel fez questão de dar ao Senhor soberano todo o crédito pela revelação. Deus deu a ele aquela revelação, Deus deu a ele aquela palavra, Deus deu a ele o sonho, a interpretação, e ele deu ao Senhor o crédito. O versículo 30 diz assim: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da sua mente. Então a mim foi me dado, não porque eu tenho todo o poder. Então ele fez questão naturalmente de dar ao Senhor, o soberano, o crédito da revelação. E sobretudo ele não esqueceu de louvar a Deus e celebrá-lo pela vitória recebida. Verso 19 a 23, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendiz o Senhor e disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este caso ao rei. Em situação ameaçadora, Daniel buscou a Deus. Em situação ameaçadora, Daniel reconheceu que humanamente falando era impossível de resolver. Em situação ameaçadora, Daniel acreditou que Deus poderia realizar o milagre. Eu acredito, e você deve acreditar também, necessário. Em situação ameaçadora, ele deu ao soberano crédito, na verdade, da sua revelação. Não esqueceu de louvar a Deus pela vitória concedida. Meus queridos, virá tempo de vitória. Eu creio nisso, você crê? Virá tempos melhores, virá tempo de solução. E diante disto,
eu creio que nós teremos a oportunidade de dar o crédito ao Senhor dos senhores e o Deus dos deuses, render-se diante dele, porque a vitória veio para Daniel. A partir daí, ele foi considerado o maior sábio de todos os tempos ali. A partir daí, ele foi lhe dado naturalmente o cargo de governador de toda a província da Babilônia. Então, ele, na verdade, saiu dali mais vitorioso, numa situação em que ele estava sendo ameaçado de morte, agora sai vitorioso. Eu e você, vamos sair lá na frente vitorioso. Eu e você, vamos sair lá na frente abençoados. A atitude de Daniel ensina princípios valiosos para situações ameaçadoras. Se nos espelharmos nele ou nas atitudes de Daniel, sairemos vitoriosos com a ajuda de Deus e hemos de dar crédito ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, àquele que pode, àquele que realiza e àquele que vai fazer o melhor por minha vida e pela sua vida. Eu creio que a situação vai voltar para melhor. A partir desse momento, Nabucodonosor temeu ao Senhor. E eu creio que muitos estarão, na verdade, temendo ao Senhor a partir também deste tempo de crise, desta situação ameaçadora e da vitória que o Senhor vai dar. Estará temendo ao Senhor, estará deixando o ceticismo e passando a exercer fé. E estará colocando a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode, aquele que realiza, aquele que ministra, aquele que opera e aquele que vai fazer o melhor pela minha vida e a sua. Eu estou vislumbrando a vitória, eu estou vislumbrando a bênção, eu repreendo toda a ameaça do mal e declaro a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém, amém e amém.